Bom dia. Eu vou dar início às explicações do capítulo 3 para vocês, a Revolução Industrial. E para a explicação não ficar muito longa, eu vou dividir ele em três, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai estar falando sobre as origens da Revolução Industrial, o processo de produção industrial e as fábricas, certo? Aí depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as questões de trabalho, as condições de trabalho, a vida do trabalhador, das fábricas e, por último, vou falar de segunda Revolução Industrial. Pessoal, antes de explicar para vocês o que é a Revolução Industrial, vamos compreender aqui o que caracteriza uma revolução. O que é uma revolução? Eu posso dizer, por exemplo, que ir lá na rua, pedir para o governo sair, isso é uma revolução? Não, tá? Quando eu falo em revolução, eu estou falando numa transformação radical da sociedade. Quando eu vou mudar a estrutura, quando eu vou criar uma nova ordem social, certo? Então, eu vou dar uns exemplos para vocês de revolução. Por que lá na Inglaterra nós estudamos a revoluções inglesas, tá? Porque quando nós tivemos aquela revolução puritana, nós tivemos a substituição de um governo monárquico por um governo republicano, certo? Aí no meio dessas revoluções inglesas, nós vamos ter a Revolução Gloriosa, que também alterou mais uma vez a ordem social vigente, que de república passa a ser monarquia novamente, certo? Então, o que é essa Revolução Industrial? São uma série de mudanças tecnológicas que altera a maneira e a velocidade de se produzir bens, certo? Então, vamos compreender melhor isso aqui. A gente vai falar muito aqui de antes e agora. Esse agora no contexto de Revolução Industrial, tô falando do século XVIII, tá bom? Então vamos comparar como que era a produção de bens antes e como ela vai se tornar agora na Revolução Industrial. Antes, a maioria da população vive no campo, o modo de produção é artesanal, eu vou falar para vocês daqui a pouco mais sobre isso, e o trabalhador é o camponês. Então, resumindo, antes nós tínhamos uma economia agrária e manual. E agora, o que muda? Grande parte da população vive nas cidades, o trabalho agora é nas fábricas, e o nome desse trabalhador agora é proletário, tá? O trabalhador das fábricas é o proletário. Resumindo, nós temos vida urbana e mecanizada, certo? As origens dessa Revolução Industrial, meados do século XVIII, por volta ali de 1750, não precisa se apegar muito nessas datas não, tá? Mas é 1850, mais ou menos, 1750 mais ou menos, na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela é dividida em dois períodos. O primeiro vai de 1750 até mais ou menos 1850. Essa primeira fase, que é o que nós vamos falar agora, se caracteriza pela exploração do carvão, o uso do ferro e a máquina a vapor, certo? O segundo período vai ele de 1850 até meados do século XX, até mais ou menos 1945. O que caracteriza esse segundo período? O uso do aço, eletricidade e petróleo. Então, nós vimos ali que surgiu na Inglaterra a Revolução Industrial. Mas por quê? Quais são os fatores que fizeram com que isso surgisse na Inglaterra? Primeiro, tá? Expansão marítima. A Inglaterra foi um dos reinos lá que já tinham se lançado nas expansões desde lá do século XVI, certo? E isso vai levar à colonização de algumas regiões. E o que a colônia vai oferecer de bom, então, para a Inglaterra? Principalmente matéria-prima, mão de obra barata, certo? Então, por exemplo, a Inglaterra vai colonizar as 13 colônias na América, que vai vir a ser os Estados Unidos depois. Então, lá ele vai ter acesso, por exemplo, a muito algodão, tá? E também vai lucrar na comercialização do tabaco. Outra característica, nós temos o fortalecimento da burguesia, essa burguesia que lá naquele processo revolucionário conseguiu derrubar o absolutismo, tá, gente? Não derrubou a monarquia, derrubou o absolutismo, aquele poder ali concentrado nas mãos do rei. E também vai conseguir a diminuição de impostos. E isso vai fazer com que eles acumulem mais capitais ali. Lembrando que esses burgueses são geralmente puritanos, né, de religião puritana, que diz muito, né, defende muito essa questão
de poupar, né, de trabalhar e de poupar o dinheiro. Então, nós vamos ter uma acumulação de capitais aí por parte da burguesia. Outro fator importante que fortaleceu a Inglaterra foram os atos de navegação. Lembra lá do Oliver Cromwell? Os atos de navegação vai aumentar muito, 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 muito a acumulação de metais. Ai, gente, que metais? Desculpa, a acumulação de capitais, tá? Além disso, a Inglaterra, ela possui muitas jazidas de carvão e de ferro, que é o que vai ser utilizado ali para a construção tanto das máquinas como para dar movimento a essas máquinas. E ali, não menos importante também, nós temos a lei dos cercamentos. Lembra que foi aquela política de redistribuição de terra e que muitos camponeses perderam suas terras, vão para cidades, né? Nós temos um êxodo rural, a consequência dos cercamentos é um êxodo rural muito grande. E esse êxodo rural vai disponibilizar uma mão de obra abundante nas cidades e barata, certo? Então, resumindo aqui, porque na Inglaterra, acúmulo de capitais, acúmulo de dinheiro, mais acúmulo de mão de obra, mais matéria-prima, tudo isso dentro da Inglaterra levou ao pioneirismo inglês, certo? O processo de produção industrial. Pessoal, vai ter uma série de mudanças na produção de alimentos mesmo, na produção do campo. E esse acesso ali a maior quantidade de alimentos vai gerar um aumento populacional. A população aumenta, também vai aumentar o consumo. E para você conseguir atender essa necessidade de consumo, você precisa aumentar a produção, certo? Para aumentar essa produção, no caso aqui a indústria têxtil, né, que são as primeiras indústrias que vão surgir, a indústria de produção de tecido, para conseguir aumentar essa produção é preciso investir em novas máquinas, tá? Mas para produzir novas máquinas, o que é necessário? A produção do metal, o desenvolvimento da metalurgia. Para dar movimento nessas máquinas, vai se utilizar a queima do carvão, certo? E as fábricas? Quais eram as características dela? Primeiro, ela é símbolo da Revolução Industrial, tá? Ela vai ocasionar uma mudança no espaço urbano. Como assim? Gente, lembra lá, a lei de cercamento provocou um êxodo rural, tá? Muito grande. Esse monte de gente está lá nas cidades sem trabalho, certo? A Inglaterra, ela produz muita lã, ela tem na colônia dela uma produção de algodão muito grande, por isso que a indústria têxtil é a primeira indústria que nós vamos ter na Inglaterra. Aquele monte de gente desempregada. Começa a se ter a ideia, então, nós temos matéria-prima, tem um monte de gente ali desempregada, vamos construir uma fábrica no meio desse povo, né? No meio dessa grande massa ali e começar a nossa produção industrial. Então, como que era a produção de artigos antes? Só para a gente comparar. A produção antes era realizada na casa, o trabalho não era remunerado, ou seja, geralmente o artesão ele tinha um aprendiz, certo? Que morava ali com ele, que em troca de aprender a profissão trabalhava de graça, certo? Mas agora mudou totalmente. Agora tem a necessidade de se concentrar no mesmo espaço matéria-prima, máquina e o trabalhador, certo? Pessoal, eu vou explicar outro. Se ficou alguma dúvida do que eu falei para vocês hoje, vocês me perguntem, tá? Não fiquem com dúvida.